Vou reiniciar aqui da gravação, vou compartilhar a tela com vocês novamente. Todo mundo vendo a tela aí? Sim. Beleza. Um sim já é suficiente. Vamos prosseguir. Oi, diga. Você vai falar a respeito do trabalho, vai divulgar a resposta Que resposta? do trabalho 5.5, O quê? Do segundo bimestre? primeiro. Não, quem quiser perguntar por que da nota, é só mandar um e-mail. Ô, professor, Oi. acho que o Calencar Cast você consegue deixar um gabarito pra gente. É isso aí. Se você puder só eu acho que é mais fácil do que te mandar uma mensagem. Se você fizer um gabarito, tem que postar no portal. Não, é porque aí especifico de cada um, entendeu? Aí fica mais simples para mim. Eu tô com um monte de coisa para fazer e parar para fazer um gabarito é pior do que fazer a prova. Você já postou a nota, professor? Já. Tem Depois uns de o 2 cara dias. colocar gases com Z, é melhor deixar do jeito que tá mesmo, nem Gases com Z foi algo que se repetiu bastante. Deixa isso para lá, né? Vamos, vida nova, o Adão. Agora é ar. Ar ninguém vai escrever errado, né? Só se meter um H-A-R. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer. se ele quiser botar Ares com Z, aí é problema dele, né? Pode ser, né? Ou Áries, que é o deus grego, né? Pode ser também. Vamos continuar por causa disso. Você vê que quem não vê, nem viu a nota é porque não estava precisando, né? Né, Felipe? Não, professor, eu estava acompanhando, só que eu não tinha visto, não. Mas eu vi aqui, a nota foi razoavelmente O pessoal boa. foi bem. O pessoal foi bem no trabalho. A maioria foi muito bem. Só foi mal que deixou coisa em branco. Deixar coisa em branco realmente é complicado. É vacilo, hein? Mas acontece. Eu sou uma pessoa maleável. Vamos prosseguir. Nós falamos das desvantagens, falamos das vantagens, vamos falar agora sobre as desvantagens. Como eu tinha falado anteriormente, é difícil controlar a temperatura, não tem um sensor que me diga a temperatura efetivamente, então posso ter pontos quentes, ao mesmo tempo que eu posso ter pontos frios em lados opostos do motor. Por esse motivo, a temperatura não é uniforme, isso é um problema. Por esse motivo também, eu posso ter problemas de superaquecimento, porque o ar pode trabalhar de maneira incorreta ou não. Então, nós temos aquela situação da pessoa que tem aquela moto grande, uma 600, por exemplo, então uma XJ6. Ele fica ligado, acelerando para ver se alguma menina olha para ele, né? Você já deve ter visto isso. O cara acelera e a moto pega fogo. Já viu algum vídeo disso, né? É um estúpido, né? YouTube tá aí. São A pessoas... moto do Pedro era desse jeito, Elias. É o quê? A moto do Pedro era desse jeito aí, Pedro Victor. Ainda era barulhenta pra caramba. São pessoas que têm conhecimento para poder mostrar, né? Então elas mostram a moto. Acelera bastante a moto, fica bastante quente. Se tiver algum problema, ela pega fogo ali na hora. Aí, por que pegou fogo? Porque ficou quente demais. Por quê? Como a circulação, no caso dos veículos, né, de 2 rodas, não tem não tem a ventoinha, como é o caso dos carros, da Kombi, do Fusca, por exemplo, que é um sistema A. Então, a circulação do ar é livre. Se você não tiver em movimento, o ar não circula. Então, ele superaquece e pega fogo, se for o caso. Não vai ser sempre, mas a suscetibilidade a uma leve ignição que pode gerar chamas e estragar sua motinha show é grande. Então, para os amigos que têm moto, não deixem ela ligada e fique parado esperando alguém, parado só porque é legal, gosta do barulho, do ronco, porque botou um turbal no lugar do cano de descarga para fazer um barulho bonito. Não façam isso. Porque superaquece danifica as peças do motor. Além disso, se as aletas estiverem sujas, o contato do ar com as mesmas é prejudicado. Então, o ideal é que elas estejam sempre limpas, o mais limpas possíveis. Então, se for utilizar num meio que é insalubre, então trabalho agrícola na terra, por exemplo, não seria o ideal, que aí você vai danificar a moto. Esse é o problema de quem faz motocross. Por isso que eles não aceleram muito.
só o necessário, porque a transferência de calor é prejudicada pela lama envolvida na competição dos mesmos, né? Então, esse é um ponto de Professor, desvantagem. Pode falar. o Pedro aí falou no chat que algumas motos grandes apresentam ventoinhas. No caso da XJ, ela ferve antes de pegar fogo. Ela é Que refrigerada a água. algumas ainda têm carburador. Depois carburador não. Algumas ainda têm. Calma que me fugiu o nome aqui agora. Radiador, se for Radiador. pequenininho. Isso. Que algumas eu usei só um exemplo genérico, né? Algumas têm radiador pequenininho, porque não é para deixar o motor muito grande. Aí, nesse caso, você aplica a ventoinha, como bem colocou Pedro. Muito bem observado, Pedro. Então, se você observar, algumas motos maiores têm um radiador na frente do motor. Mas aí No caso quem... das dois tempos, ela nem precisa ter a cilindrada tão alta para já ter um radiador. Isso aí é para quem tem essas motos maiores, é para quem tem muito dinheiro, para quem é rico. Mas a questão da dois tempos, se comparado a um 4, as 250 do 4 não tem necessidade. Já uma 240 dois tempos, eles costumam ter, né? Isso aí vem daquilo que a gente comentou, de não ter válvula, o ciclo, né? Não ter válvula, do ciclo ser mais curto também para o problema de queima de combustível, que é ineficiente. Teoricamente, ela aquece mais. Né? Ela é quase o dobro da potência. Você tá ligeiro, eu gostei de ver. Moto não é minha especialidade não, mas esse exemplo do pegando fogo é maravilhoso. Então, beleza. Falamos do sistema A. Vamos falar agora da combinação ar e água. Então, como o próprio nome está dizendo aqui, vai usar os dois meios de arrefecimento ao mesmo tempo. Lógico que os dois não vão estar em contato direto, né? Então, vamos lá. Essa aqui é o mais comum. A água absorve o calor dos cilindros por meio das galerias que nós temos dispostas no bloco e no cabeçote, né? E, além disso, o ar também vai transferir a temperatura através do radiador. O radiador, para os amigos que não sabem, vamos falar mais à frente como é a sua estrutura física e como ela tende a facilitar a troca de calor. Nós temos duas opções de sistemas ar e água, as duas mais comuns. Então, tem a termosifão e a circulação forçada. Vamos falar de cada uma delas a seguir. Então, vamos lá, termosifão. Essa aqui, o nome parece confuso, diferente, mas é o mais comum que nós temos. Então, ele é simples, fácil de se entender, não tem muito segredo. Só que nós vamos ver por que essa aqui se diferencia da circulação forçada e como que eu consigo transformar a circulação forçada em termosifão. Então, vamos seguir. Qual a vantagem do termosifão? Ela é simples. Ótimo. Tudo que é mais simples, é mais fácil de se mexer, é mais fácil de se converter, tudo é mais fácil. Então, isso fica tranquilo para a gente. Então, quais são as desvantagens? Eu preciso de uma camisa ampla, a tubulação também mais ampla, para facilitar a circulação da água, porque nesse tipo de sistema não tem uma bomba d'água que força a circulação, que isso fica para a circulação forçada. Como no termosifão eu não tenho uma bomba, o fluido de arrefecimento, nesse caso a água, o meio de arrefecimento, circula ao seu bel prazer, circula sozinho, eu não vou forçar a circulação. Então, aí tem esses problemas. Se eu tiver uma água um pouco abaixo do nível, então vai formar bolsão de ar, e como a gente já viu, o ar tem um menor calor específico que a água, logo vai ocorrer superaquecimento. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer a transferência de calor de forma uniforme e na mesma velocidade que os pontos em contato com o ar, dos pontos em contato com a água. Então, para quem tem esse tipo de sistema disposto no motor, tem que estar sempre atento ao nível da água, por conta desse problema que nós acabamos de comentar. Então, aqui é um esquema básico de como é disposto, um croquis de como é disposto o termosifão. Nós temos aqui bloco, cabeçote, cárter.
Aqui o radiador ele tem esses canais que a água passa. Essa água passa, pessoal, por serpentina, que facilita a troca de calor, vocês já viram isso. E esse aqui, E essas linhas aqui que representam as aletas. Nós temos nós temos a ventoinha aqui, que vai forçar o ar em direção ao radiador, que é essa peça que aqui está. O ar entra em contato com as aletas do radiador. Então, a partir daí, ocorre a troca de calor do ar com o fluido dentro do radiador e do ar com as aletas. Então, esses são os pontos de verificação. Então, nesse caso, não tem uma bomba de água. Não vai haver bomba, nem uma válvula termostática fechando o ciclo aqui, como nós vamos ver no circulação forçada. Então, quais são as peças principais do sistema de termosifão? Ventoinha, cabeçote, bloco, cárter e radiador. Como é que ele funciona? A água, o fluido de arrefecimento, água, circula da maneira que for necessário, sem ser forçado, sem ser bombeado, utilizando uma bomba de água padrão. Então, a tubulação tem que ser mais larga para facilitar essa circulação, já que ela ocorre de maneira espontânea. O radiador, ele possui aletas que fazem a troca de temperatura com o ar a partir do direcionamento da ventoinha. E temos o radiador como também uma peça extremamente importante para esse tipo de sistema que combina ar e água. Então, tudo tranquilo com relação a termosifão? Professor, Fala. então a circulação ela não é forçada? Foi isso que você disse? A água flui sozinha. Ah, tá, porque eu tinha entendido que no início, quando você estava falando que ela era forçada. Não é. Ok. Aí vem o próximo, que com o nome ajuda, tá vendo aí? Circulação forçada. Que coisa, não? O nome é sugestivo. Aí, nesse caso, usa aqui uma bomba centrífuga, que vai fazer o quê? Circular o meio arrefecedor pelo motor. Além disso, ele tem uma válvula termostática entre o cabeçote e o radiador. Para quê? Para controlar a temperatura. Então, nesse ponto, eu posso colocar um sensor, se for o caso. Depois nós vamos ver como é que a válvula termostática funciona. Ainda assim, se a água do sistema baixar um nível muito grande, a bomba faz a água circular. Lógico que o baixo nível compromete o trabalho de arrefecimento do sistema, mas ele não impede que o sistema seja arrefecido. Pode demorar mais, mas vai acontecer. Então, nesse caso, vai ter maior velocidade, porque a água está sob pressão. Vocês já viram isso em tubulação industrial, já viram isso em máquina de fluxo. Então, fica mais simples de se circular a água. Logo, a transferência de calor vai ocorrer de forma mais veloz. Então, vamos lá. Nós temos aqui, semelhante ao que nós vimos antes, nós temos aqui uma bomba, logo na saída do radiador, e temos aqui uma válvula termostática, que está aqui em cima. Ela se abre e fecha, permitindo a circulação ou não. Então, nós vamos ver mais à frente, no animação, no GIF que nós temos aqui, para poder fazer isso. Então, nós temos aqui as camisas de água, a válvula termostática, bloco, cabeçote, motor, depósito superior e inferior e a bomba de água na saída do radiador. Então, a válvula termostática é na entrada e a bomba de água é na saída do radiador, na saída da tubulação do radiador. Então, vamos lá, circulação forçada. Então, tá aí o nosso esquema. Por que não está animado? Era para estar animado isso aqui. Era para ser um GIF. Não faz mal, não. Eu vou retornar aqui. Então, analisando aqui, pessoal. Podemos entender que esse fluido em vermelho aqui... Calma aí, rapidinho. Ela tá lá no último. Eu vou lá no último rapidinho. Aqui. Então, pessoal, o fluido em vermelho, a gente pode chamar que ele pode dizer que ele está quente e o verde está frio, entre aspas, né? Então, quando a válvula se abre, como vocês podem observar, a temperatura subiu aqui, né? Quando a temperatura sobe, a válvula se abre, permite a circulação e ela se fecha. Então, quando ela se fecha, eu tenho uma divisão do que está acontecendo
com relação à temperatura dos fluidos. Então, eu tenho uma temperatura no fluido que circula pelo bloco, pelo cabeçote, e uma que está no radiador. Quando a temperatura fica muito diferente, a válvula se abre, elas se equalizam e depois a válvula se fecha. Vamos falar depois como é que funciona esse processo de abertura e fechamento da válvula. Já que ela não Professor. Oi, fala. Então, a válvula é justamente para tornar equilibrada a temperatura que você deseja. Exatamente. Então, a válvula permite a circulação ou não. Se ela vê que está passando um pouquinho, ela abre para voltar à temperatura que ela quer. Mais ou menos isso. Depois eu vou falar como é que funciona esse processo de abertura. Demorou. Bom, então aqui nós temos os principais componentes. Então, eu tenho o radiador, a bomba d'água, as galerias de água, o ventilador, no caso a ventoinha, podemos chamar assim também, o termostato, que é a válvula termostática, e o indicador de temperatura, que é o sensor de temperatura, que é aquele que aparece lá no painel. Então, vamos falar especificamente do radiador, para a gente entender como é que ele funciona. A gente falou um pouco sobre ele, aqui nós temos uma imagem dele, bem básico, aqui uma tubulação de entrada, que seria essa aqui, e a tubulação de saída. Então, a água circula por esse ponto. Se for do termosifão, circula o tempo todo, quando julgar necessário, de maneira espontânea. Se for na circulação forçada, vamos ter uma válvula termostática na galeria superior, que vai estar bloqueando o sistema e vai abrir quando for necessário para controlar a temperatura do fluido de arrefecimento, no caso a água. E a colmeia, que é essa centralizada aqui, nós temos as serpentinas no seu interior. Nós temos aqui, essas plaquinhas são as aletas. Mais uma vez, as aletas vão entrar em contato com o ar, fazer a troca de temperatura. Também com o fluido está dentro da serpentina. E com a própria... Vai pegar... A temperatura vai sair da água para a estrutura do radiador e depois essa temperatura esse calor vai ser levado pelo ar que está passando no mesmo por meio das aletas. E depois o fluido vai ser deslocado a partir dessa serpentina até até o ponto inferior na galeria, para, se for o caso, continuar, vai passar pela bomba. Senão, a válvula termostática se fecha e a bomba é desligada. Então, ela deixa de ser acionada por conta disso. Uma troca por convecção, né? Oi? Troca por convecção. Inicialmente por convecção, posteriormente por radiação. Radiação. Radiação Será é com radiação? ar. Radiação é com ar. Beleza. Por bem observado, Felipe. Então, como eu estava dizendo, como vocês já devem imaginar, os problemas de manutenção que nós podemos ter em um radiador. Então, pode ter a sujeira nas aletas para impedir o contato com ar e retardar o processo de arrefecimento. Furo nas galerias do radiador, que é muito, muito, muito comum ocorrer corrosão dentro do radiador. Porque, digamos, que a água pode ser contaminada, ela pode formar alguma incrustação, e a partir daí a corrosão se forma, vai retirando material até o ponto que ocorre um furo. E se tiver vazamento, fica nítido porque o carro fica pingando água embaixo, logo na frente. O veículo que você estiver analisando o radiador. Então, como fazer um teste no radiador? Primeiro... Oi, Elias. Oi, fala. Só fazer um comentário que eu já passei por caso onde tem um vazamento de água em um determinado local, onde não pinga, que o vazamento às vezes cai em cima do coletor de escapamento e fica bem difícil de identificar esse vazamento de água, entendeu? Aí, como é que eu faço para identificar o vazamento? Desconecta a tubulação do radiador. Então, como ele está aí na foto, retira ele e o enche de água e fica observando. Se estiver vazando e não conseguir identificar o ponto, eu recomendo que se troque o radiador, porque é difícil fazer manutenção nele nesse tipo de situação. Se for
próxima à entrada superior e a próxima à entrada ou a saída do fluido, pode tentar ser corrigido. Mas, geralmente, a solução seria a substituição. Porque as galerias, a serpentina dentro do radiador, a tubulação muito pequena, de uma espessura, de um diâmetro primitivo muito pequeno, então fica difícil de se trabalhar, fazer algum tipo de correção. Então, nesse tipo de situação, é só pegar uma mangueira e jogar água dentro, aí você vê se a água está vazando ou não. É só colocar uma bacia embaixo para você ver. Foi assim que eu aprendi a fazer e assim que eu fiz sempre que necessário. Então, primeiro tira toda a água que está dentro dele, né? Além disso, para ver o estado da água que está dentro do motor. Se ela tiver meio barrenta, com um tom meio cobreado, algo semelhante, pode ser corrosão, pode ser contaminação. Então, sempre inspecionar a água que está dentro do radiador por esse motivo, para tentar buscar alguma origem no problema que está acontecendo no radiador, se for possível, logicamente, né? E depois verificar a tubulação dele como? Colocando um pouco de água na sua entrada superior e verificando o que acontece na saída. A partir daí, verifica-se a presença ou não de vazamentos no radiador. A maioria dos donos de veículo não executa esse tipo de situação periodicamente. Deixa dar um problema para poder trocar. E o radiador não é baratinho, né? Então, de radiador, é isso que a gente tem para falar. Falamos sobre manutenção, aplicação, a forma da troca de calor. Sua disposição no motor, ele fica lá na frente. Então, a maioria, quando tem ocorre um acidente, a batida de frente, se chegar a danificar o chassi, geralmente danifica o radiador, que está logo na frente e logo é amassado. Vocês já viram que alguns carros têm aquela grade frontal? Aquela grade é para facilitar o fluxo de ar para o radiador. Então, isso é um ponto de extremo interesse para o sistema de arrefecimento, que a grade permite que o ar circule durante um movimento do veículo, não só pela ventoinha que vai fazer a circulação forçada do ar. Bom, agora a válvula termostática. A função básica dela é a seguinte: controlar a temperatura através do fluxo de água para o radiador. Então, obviamente, ela permite ou não que a água circule entre aspas, do motor para o radiador, da área do cabeçote para o radiador. Então, como é que funciona isso? Primeiro, como é que funciona o processo de abertura? Alguém que fez o trabalho sobre a válvula termostática está aí hoje? Alguém que tenha feito? Bom, parece que não. Então, eu vou continuar a explicação. Bom, então ela permite ou não de acordo com a temperatura. Então, quer dizer, professor, que tem um sensor na válvula? Não. Quer dizer o seguinte, o acionamento dela é baseado em quê? Expansão térmica. O que isso quer dizer? Quando a água tiver uma temperatura muito alta, ela é feita de um material que vai se dilatar e vai permitir a sua abertura de acordo com a temperatura. Então, enquanto a água estiver, entre aspas, quente, acima da temperatura ideal, a válvula vai se manter aberta, ela vai continuar aberta para permitir a circulação. Quando a temperatura baixar, esse material termossensível a sua expansão vai se reduzindo até fazer com que a válvula se feche completamente. Então, o funcionamento da válvula termostática é basicamente esse. Ela se abre de acordo com a temperatura, devido a um material que é termossensível, que ele se dilata, fazendo a abertura da válvula, permitindo que o fluxo de água do motor se direcione ao radiador, enquanto for necessário, fazendo a troca de calor, controlando a temperatura da água, e a partir daí, quanto mais vai se arrefecendo a água, a tendência é que o material que contém a sua expansão retorne à dimensão original e a válvula se feche. Quais são os testes de verificação que nós fazemos em uma válvula para saber se a mesma está funcionando corretamente?
como as pessoas que trabalham no dia a dia na esquina fazem. Tira a válvula, pega um isqueiro, coloca embaixo. Até ela abrir. Ih, tá ótima, abriu. Qual é a forma correta? Por quê? Porque nesse caso não tem um fogo direto na válvula onde ela trabalha. Então esse teste não é preciso, ele não simula a realidade ideal para confirmar se a válvula está funcionando ou não. Então não é um isqueiro embaixo da válvula que vai fazer funcionar. Que vai comprovar. Bota ela para cozinhar na panela. Eu vou explicar agora. Qual é o ideal? É utilizar um recipiente com água, que é o fluido utilizado, colocá-la dentro imersa, que é como ela fica no motor, imersa no fluido. Utilizar um aquecedor por indução, que você pode controlar a temperatura e controlar o tempo de exposição. Então, utilize essa temperatura, algo semelhante ao que seria presente no motor, e verifica se a mesma abre de acordo com o tempo que vai ser indicado aonde? No manual do veículo, para ver se a mesma abre da maneira correta. Se ela abre da maneira correta, no tempo certo, com a temperatura ideal, ótimo, ela está funcionando corretamente. Fora dessa situação, ela está inadequada. Então, recomenda-se a substituição. Então, muitos problemas que acontecem no sistema de arrefecimento. Ah, meu carro está aquecendo muito rápido, ele aquece muito rápido, o motor está fervendo, eu não sei o que está acontecendo. Aí vai lá ver, a válvula está, aspas, travada, ela não abre mais. Então, se não permite a circulação, não ocorre a troca de calor que é necessária para arrefecer o motor. Aí tem aquele pessoal da Zé da esquina que trabalha com motor que fala o seguinte: tira essa válvula aí, pô, eu coloquei. O meu carro não tem mais. Meu carro não tem mais válvula. Porque isso aí só atrapalha. Quais são os problemas que são relacionados à retirada da válvula no sistema de circulação forçada? Vamos lá. Se eu retiro a válvula, não vai ocorrer a troca de calor no momento considerado ideal, que seria o momento que a temperatura alcança um nível acima do padrão e a válvula se abre. Então, é como se fosse um sistema de termosifão. Então, você pega todos aqueles problemas do termosifão e transforma ele em circulação forçada, porque você tirou a termostática. Você fez a conversão do sistema que é considerado melhor para o pior, do circulação forçada para o termosifão, que não tem garantia de temperatura, que o fluido vai estar na temperatura única. Então, pode ocorrer problemas de superaquecimento por não conseguir fazer a troca de calor no momento ideal. Então, sinceramente, eu não recomendo jamais retirar a válvula termostática. Ah, professor, no meu carro funciona. Beleza, foi uma situação que Deus te abençoou, entendeu? Que fez funcionar, você não teve nenhum problema até hoje. Então, se algum dos amigos aqui estão ou conhece alguém que tenha feito isso, corrija esse problema, que evita dor de cabeça depois para vocês, que pode danificar componentes do motor por causa de uma peça tão simples assim, fácil de ser trocada. Oi, Elias. Tranquilo. Oi. Ela só vai influenciar, a retirada dela vai só influenciar num superaquecimento? Só não, é nisso tudo. Professor. Porque um motor, a temperatura acima do padrão, ele para de funcionar da maneira correta. Por exemplo, digamos que seja a temperatura muito, muito quente, muito acima do padrão. A lubrificação vai ser prejudicada. Por quê? Porque a viscosidade é influenciada pela temperatura. Se tiver acima demais, fica pouco viscoso e não consegue fazer a lubrificação correta. Entendeu como é que um problema leva até outro? Eu estava entendendo de uma outra forma o funcionamento dela aqui. O professor, ela depende do calor para dilatar e liberar a entrada de um fluido em temperatura mais baixa, correto? Não, ela libera ela libera o quente ela libera do motor em direção ao radiador. Mas se não tiver ela, não quer dizer que vai ficar livre o caminho, não? Vai, mas aí como é que eu vou fazer a diferença de temperatura para fazer a troca de calor? Não vai ter essa diferença. Mas aí a água vai circular, não, professor? Direto, aí vai ficar frio, não? Não, mas aí tem a bomba d'água. Exatamente. A bomba vai jogar
quente Então, do nada. Entendeu? isso que eu ia perguntar, professor. Sem a válvula, se ela- pode interferir, pode prejudicar a bomba? Ela vai Com estar certeza funcionando pode. direto, sem parar? Porque a bomba está ligada diretamente ao sensor, né? Isso é algo, isso é algo que a gente pode confirmar com certeza. A válvula funciona de forma independente, porque o acionamento dela é termomecânico. Estão vendo uma molinha aqui, ó? Estão vendo essa mola? Aham, A mola que sim. faz ela retornar para a posição original. ok. O professor, Ela mas usa volta, mercúrio, volta lá professor? no circuito lá, fazendo. Se você tirar a válvula fora, ela vai circular, o ar vai circular direto pelo radiador e o motor vai ficar frio. Normalmente eu falo porque eu já fiz isso em casos que até o próprio cliente pede, cara, eu quero que você tire a válvula O termostática. pessoal pede Aí que o que fale de acontece? conhecimento isso aí. Quer ver? Eu Digamos que pensei você... que perderia a eficiência do motor por causa Com da certeza temperatura. perde. Exatamente porque- isso que acontece. Quer ver? Ele vai O ficar cara frio. volta- Quer ver? Eu utilizando um exemplo que vocês deram aí. Tem o superaquecimento e o subaquecimento. O motor ele tem que estar em certa temperatura para tudo funcionar da maneira correta. O pistão dilatar, a camisa dilatar, o fluido, o lubrificante ficar na viscosidade correta. Então a temperatura, entre aspas, um pouco mais alta, também tem seu propósito, bem como a temperatura mais baixa. Então, se eu não tenho controle sobre isso, eu tenho a temperatura, entre aspas, uniforme o tempo todo, eu não vou ter controle sobre a dilatação das minhas peças, ou seja, não funciona da maneira correta, e também eu não consigo fazer a troca de calor quando está superaquecido. Então, eu tenho que esperar o motor, o fluido melhorar por si só. Eu não vou ter o contato entre um fluido quente e um fluido frio. Então, nos momentos que eu preciso do fluido quente, eu não vou ter. No momento que eu preciso do fluido frio, eu também não vou ter. Você perdeu a eficiência. A maioria que pede para tirar é porque ouviu alguém dizendo. Não tem embasamento científico. É famoso. Não é comprovado cientificamente, mas não. Se você tem o entendimento científico de qual a função de uma peça, aí você retirar ou não, vai de cada um. Eu não recomendo cientificamente. Realmente, professor, não é recomendar tirar, mas é porque a galera fala o seguinte, o brasileiro aprendeu que tirar a válvula termostática, o carro fica frio, entendeu? Aí todo mundo acha que isso vai fazer bem, não faz, isso aumenta o consumo do motor, porque o sistema de injeção eletrônica entende que o carro está frio e trabalha com a mistura rica, então o carro Exatamente, consome um pouco mais de perfeitamente. combustível. Eu ia falar isso aí na próxima aula, mas você colocou muito bem. Obrigado por isso. Então, são vários problemas que nós temos. Eu preciso do motor quente em alguns momentos. Então, eu não posso ter ele frio o tempo todo. Ele está frio, pô, não vai superaquecer nunca. Isso pode ser um problema, como um exemplo que acabaram de falar aí e alguns exemplos que eu dei. Então, essa situação é necessário que seja evitada. Quem quiser manter isso, utilizar, continuar fazendo, show, não tem problema. Apenas uma recomendação. A maioria fala isso por senso comum. E a maioria também acha que se você estiver sem camisa, um raio atinge você, entendeu? O senso comum nem sempre tem razão. Não é uma camisa que me defende do raio. Então, são exemplos que nós temos aí. Quem quiser continuar retirando, sinta-se à vontade. Eu, particularmente, cientificamente, não recomendo que isso seja realizado. Então, nós temos aqui um GIF de um trator agrícola que ele mostra aqui para a gente. O fluido que nós estamos aqui em vermelho seria o quente e o verde é aquele que está um pouco mais frio. Então, a válvula se abre, ela expande e se abre, controla a temperatura. Então, fica vermelho até certo ponto no meio do radiador e já sai resfriada a partir dele. Então, a bomba consegue fazer a sua circulação. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Tranquilo quanto ao sistema de arrefecimento? Ok. Eu vou encerrar essa videoaula aqui por causa do tempo. Vou abrir mais uma para a gente fazer as perguntas. Se tiver alguma, se não tiver, a gente fecha por hoje. Tá suave, tá suave.